Olá pessoas, belezeira? Marcos Garcia na área. Hoje o episódio vai ser bem diferentão por vários motivos. Primeiro porque vou disponibilizar esse episódio tanto no canal musical quanto no canal de tecnologia. Então se você está no canal Vartroy Music e nunca ouviu falar do Vartroy Tech, corre aí na descrição que você vai encontrar o link para entender um pouquinho do que se trata a coisa. E se você está no canal Tech, provavelmente já ouviu eu falar muitas vezes do canal musical. Corre lá também, se inscreve, dá um like nos nossos materiais, nos vídeos e tal. E vamos fazer aquela bagaça crescer também. Por que eu não tô aparecendo aqui hoje também? Bicho, tô de pijama, tá tarde pra cacete, tô cansado e eu quero dormir. Então hoje não vai ter minha cara feia aqui pra vocês ficarem olhando. E comentei também que vai ser diferentão porque quero retomar aí o quadro Roqueiro do Neo, é Matrix 4 chegando. Roqueiro do Neon, porque faz bastante tempo que eu não falo sobre música nesse canal e hoje eu tô com vontade de falar sobre música, então vamos falar sobre música aí nesse novo episódio. Eu queria começar direto no CD Daydreams, faz bastante sentido porque a gente está falando aqui de música e de Linux e foi nele que as coisas realmente deram uma mudada, mas pra gente chegar nele eu gostaria de voltar um pouquinho no passado para vocês entenderem um pouco da evolução e como as peças foram se encaixando e o porquê que assim eu gosto bastante de reforçar que, velho, você não precisa daquele monte de software pirata e não precisa estar preso hoje numa plataforma fechada para você produzir algo legal, tá? Então eu quero fazer essa volta no tempo só para dar um contexto aí para vocês entenderem como foi toda essa evolução. Esse som que vocês acabaram de ouvir, esse trechinho é da música Vartroy, do CDzinho, né, do demo que foi lançado ali no comecinho de 2005, de nome Came to Stay. Esse demo foi gravado ali no finalzinho de 2004, finalizado no comecinho de 2005. Não vem ao caso, tá, esses detalhes, só é importante ressaltar um pouco da data porque eu acho que faz sentido no contexto todo aqui. Cara, isso foi gravado com software proprietário e foi gravado, mixado, masterizado, whatever, por uma pessoa, nesse caso eu, que não fazia ideia do que estava fazendo. Na verdade, a produção desse demo, ele tinha um propósito, chamar músicos para fazer parte daquele projeto, porque eu não tinha ninguém. Ele foi feito com software proprietário, dentro de uma plataforma proprietária, até porque, bicho, 2004 para 2005 eu não tinha nem no sonho algo idealizado ou algum pensamento de fazer algo do tipo numa plataforma aberta e com software aberto ou então softwares dentro de uma plataforma aberta. Nem se passava na minha cabeça sequer utilizar Linux como meu ambiente, como meu sistema operacional padrão para o dia a dia. Se você fizer uma análise bem crítica desse trampo, você provavelmente vai falar que ele não está nem perto dos padrões musicais daquela época, quanto menos hoje. Mas, bicho, novamente, a gente está falando de uma pessoa que não fazia ideia do que estava fazendo e o mais importante de tudo, nessa época, a gente não tinha o acesso às informações que a gente tem hoje. Então, cara, era tentativa e erro, então você ia fazer um curso absurdamente caro de produção musical. Era assim que funcionava. Não tinha a internet, youtubers fazendo, produtores, né, youtubers fazendo esse monte de vídeo te ensinando como as coisas funcionam. Então, era o que tinha na mão, ainda que dá para dizer que eu tive a sorte de poder utilizar algumas dessas ferramentas proprietárias
que acabaram ajudando o som a não ficar uma porquice completa. Assim mesmo, eu tenho muito orgulho de ouvir isso que foi feito nessa época, justamente por conta disso. E aliás, tem mais um agravante, era muito caro você comprar equipamento. Putz, você ter uma interface de áudio diferentona para você fazer as capturas, naquela época ainda era tudo PCI e tal. Cara, era um negócio meio que de outro mundo, era difícil de achar, você tinha que importar, o que tinha aqui no Brasil era extremamente caro, então assim, era uma época completamente diferente. Assim mesmo, foi o que deu para fazer. O trechinho desse som que vocês acabaram de ouvir chama-se Live or Die. Essa música foi lançada no álbum Came to Stay, naquele anterior que eu acabei de dizer. Por que eu coloquei ela aqui? Porque ela foi regravada, remixada no novo álbum que a gente está lançando ali em meados de 2008. Esse álbum deu um puta de um trabalho, porque foi o primeiro trampo mesmo que a gente decidiu juntar toda a galera para fazer. E, novamente, sem absolutamente nenhum conhecimento, sem material de pesquisa, com um pouquinho de dicas de pessoas daqui, dali, softwares melhores, né? Os softwares tinham evoluído, assim mesmo, todo o restante continuava mais ou menos o mesmo. O que a gente também tinha nessa situação era um pouquinho de equipamento melhor. Eu já tinha aqui um microfone, condensador, a gente acabou decidindo captar as guitarras ao vivo, sem estar plugada diretamente ali na interface. Ou seja, a gente teve uma evolução. Dá para você comparar essa Live or Die desse álbum, do álbum Beginning, se você quiser procurar aí no canal musical. Procura lá o álbum Beginning, a música Live or Die, compara ela com a mesma música no álbum Came to Stay, que saiu ali 2 anos para trás daquele. Na verdade, assim, não foi tanta diferença de tempo assim, mas é porque a gente se atrapalhou tanto na produção desse álbum que acabou demorando demais para ele ser finalizado. Mas aqui a gente tem algo muito similar em termos de cenário com o álbum anterior. O trechinho desse som que vocês acabaram de ouvir chama-se The Clone. A gente já está aqui mais ou menos em 2009 e já dá para perceber uma melhora considerável em relação a tudo que eu mostrei até agora. Por quê? Software melhorou, equipamento melhorou, os plugins também melhoraram bastante, o acesso também a tudo isso, apesar de, infelizmente, nessa época, para nós brasileiros, principalmente pessoas que queriam trabalhar como hobby com esse tipo de coisa, com som, produção musical, isso não era uma coisa, venhamos e convenhamos, acessível financeiramente falando, tá? Então, assim, aqui foi quando essa questão de software legalizado já começou a me incomodar um pouquinho. Assim mesmo, eu não tinha nada assim no meu horizonte que eu pudesse abraçar e falar, não, vou seguir aqui nessa linha, até porque, como eu falei, ainda nessa época, velho, eu tava engatinhando com a fraldinha ali de bebê, tentando entender como a coisa toda funcionava. Eu não me recordo da gente ter esse acervo que a gente tem hoje já nessa época. Então, assim, e para ser bem sincero também, eu não tinha lá tanto interesse em me especializar nesse tipo de coisa. Eu queria fazer a coisa andar mesmo, a coisa acontecer o mais rápido possível, porque assim, não dava para perder tanto tempo com tantas coisas em paralelo. Então, esse era o cenário dessa época. Dando um salto absurdo agora, porque muita coisa aconteceu no intervalo de 2009 mais ou menos para 2018/2019, porque esse trechinho de música que vocês acabaram de ouvir é a Burning Down Paradise do EP Daydreams, ou do CD Daydreams, aí como queiram, tá? Mas assim, se eu não der esse salto, a gente vai se estender demais nesse episódio. O EP Daydreams foi o meu primeiro experimento mais consciente, realmente assim, com o pé mais no chão, de
algo mais próximo de uma produção musical. E foi com esse carinha, de fato, o meu primeiro experimento de utilizar Linux na base e software livre em cima para fazer essa, vamos colocar como pré-produção. Tá? É bem complexo a forma como esse EP foi criada, porque foram várias pessoas que participaram, nem todas estiveram presentes em contato, estiveram aqui no meu ambiente fazendo as gravações. Tá? Ele foi realmente bem complexo, a gente teve que utilizar ferramentas e uma estrutura para gerenciar ali o projeto, para que as coisas acontecessem de forma organizada. Eu já demonstrei isso em vídeos aqui no canal, mas o que é importante para a gente saber é que foi realmente o primeiro experimento utilizando o meu KDE Neon, meu adorável KDE Neon, que ainda não saiu aqui dos meus computadores, na base, tá? E em cima eu acabei utilizando o Ardor. Eu já comentei que naquela época eu fiz ali uma pequena contribuição para pegar o binário e tudo mais, porque eu estava utilizando uma versão de um canal de software aí que, cara, dava crash a toda hora e aquela coisa, a impressão que tinha que, putz, não vai rolar, software livre não tá, esse software não tá maduro o suficiente para fazer esse tipo de coisa. No final das contas, na verdade, o problema era eu que não tinha realmente escolhido o local correto de utilização daquele software, né? Eu não tinha escolhido a fonte correta para utilizar aquele software. Então, assim, cara, foi um experimento muito bacana e foi quando eu de fato decidi me interessar mais, estudar, pesquisar e analisar todo o conteúdo que a gente tem aí disponível na internet para poder dar o próximo passo. Mas vale comentar que esse álbum ele acabou sendo pós-produzido, né? A mixagem e a masterização foi feita por um terceiro. Nós empacotamos tudo que foi feito, a pré-produção, a edição, toda a captura, entregamos na mão de um cara e ele fez por lá com todo arsenal que ele tem à disposição. Aí não vem ao caso o que ele estava utilizando do lado de lá. O importante mesmo é o que aconteceu do lado de cá. Wounded Wolf's Claws, esse é o nome desse som, desse trechinho de som que vocês acabaram de ouvir, difícil de pronunciar. Esse som é do álbum What If, e esse foi meio que um laboratório para eu poder experimentar um pouquinho do conhecimento que eu tinha adquirido e tentar ver se era possível fazer tudo com as próprias pernas sem precisar terceirizar aquele trampo, por falta de conhecimento e até por aquela imaginação de que não era possível fazer todo o processo com o que eu tinha na mão, tá? Nesse albinho aqui eu já tinha migrado para o Reaper, porque eu fiz um experimento com ele, também tá registrado aqui em vídeo. Fiz um experimento no EP Daydreams, gravei uma música no Reaper, me embananei pra caramba, mas depois de muita consulta, de acompanhar muitas pessoas, novamente, a gente está falando aqui já de 2019, e o acervo, a quantidade de coisa, principalmente envolvendo o Reaper, é gigantesca na internet, tanto escrito quanto em vídeo. Então, assim, cara, vai assim do tempo que você tem para dedicar para você aprender o esquema todo. Então foi aqui o meu primeiro realmente laboratório, o meu primeiro experimento para ver se dava para fazer o que eu realmente queria fazer com o que eu tinha na mão, sem depender desse monte de plugin pago, até porque eu vivo falando aqui que eu não gosto de utilizar essas coisas via Wine e não faz sentido eu estar numa plataforma aberta, fugindo de pirataria e depois trazer isso tudo para dentro do meu sistema, porque eu não vou ter grana para adquirir esses bagulho. Então, assim, a minha ideia era ver se eu conseguia fazer tudo isso com o que eu tinha na mão, sem precisar entrar nesses esquemas de pirataria. Longe de ter ficado um trabalho excepcional, mas no final das contas o resultado foi muito acima daquilo que eu imaginava que eu fosse conseguir. Então, para mim, esse experimento foi um sucesso.
E agora a gente chega no Filho que Nasceu. O trechinho dessa música aí é do álbum Some 8 Years Later. Dependendo da época que você tá vendo isso, ela ainda não foi disponibilizada. É a música A Cold Night. E bicho, novamente, longe de ter ficado um material perfeito, excepcional, similar ao que esses grandes produtores aí entregam, que a gente vê na indústria fonográfica, mas eu aprendi muita coisa fazendo isso, e principalmente uma coisa que assim muitas pessoas têm dificuldade de entender. Eu comentei sobre o Reaper na sessão anterior, quando a gente estava falando ali do What If, e foi bem proposital. Por quê? Bom, primeiro porque eu já comentei também várias vezes em vídeos aqui no canal que o Reaper me entregava uma ferramenta que eu achava essencial para qualquer pessoa que quer trabalhar com produção de áudio, não importa em qual plataforma, que é um plugin que te permite fazer correção de voz de forma efetiva. Não é o melhor plugin que existe na face da Terra, mas cara, ele quebra um galho, e aí vai da captação que você tem. Se você conseguir fazer algo já bem definidinho, ele vai servir ali como uma ferramenta para fazer leves correções e trazer uma coisinha ou outra ali para dentro do esqueminha, para não ficar destoada. Tá? A ideia era realmente essa. Eu não queria algo que transformasse por completo a voz, até porque foge aqui do escopo onde eu estou inserido. Tá? Eu sei que para muitas pessoas isso provavelmente vai ser uma demanda, e aí essa pessoa vai ter que se render àquilo que te entrega todas as ferramentas que são necessárias para o trabalho. Mas esse não é o meu cenário, então eu precisava de algo que realmente me possibilitasse aí fazer pequenas correções, e o Reaper entregava isso, e infelizmente eu não encontrei nada no mundo open source, software livre, que fizesse algo pelo menos próximo do que o Reaper entrega. Então eu decidi focar ali no Reaper. E por que eu reforço? Estou reforçando novamente o Reaper, estou comentando sobre isso, e aqui a gente já está entrando mais a fundo no porquê de toda essa criação desse episódio. Porque no final das contas, bicho, eu percebi que não era aprender ou entender como fazer isso no Linux, e também se existiam todos os plugins mega bogas fodas para Linux. No final das contas, com o Reaper e com acesso ao acervo de conteúdo que eu tive, principalmente do YouTube, eu saquei que, cara, o X da questão é você entender como a coisa toda funciona. Porque software a gente já tem disponível. A gente tem tanto o Reaper quanto o Ardour, que são softwares excepcionais. E não só os dois, a gente também tem outros softwares como o Bitwig e alguns outros que estão amadurecendo muito rapidamente. A gente também tem o Harrison, Mixbuzz, ou seja, whatever. A gente tem várias opções hoje. Então software não é o problema. Mesmo que a gente não tenha todos os plugins ultra mega boga fodas para Linux, o software não é um problema. Tá? Então, no final das contas, o problema é entender como a coisa toda funciona e não depositar essa carga, né, essa função, esse fardo, para que o software resolva para você ou para que os plugins resolvam para você. Tá? E é aí que eu comecei a me desenvolver um pouco mais com essa coisa toda, e é onde eu cheguei no resultado aqui do Some 8 Years Later. E eu digo, novamente, esse não é um trabalho perfeito, ele ainda está longe de ser algo muito próximo ao que esses caras entregam, mas bicho, a gente está falando de uma pessoa que não sabe nada, que ela aprendeu tudo com o que tem hoje de acervo disponível. E vale ressaltar também que o meu equipamento de entrada de captação é muito básico. E cara, eu sinceramente acho que o som que eu tô conseguindo tirar hoje tá bacana, tá ok. E as coisas também mudaram bastante. Hoje em 2020, 2021, sei lá quando você tá assistindo esse episódio, a forma como as pessoas consomem mídia mudou bastante. A gente não tem mais aquelas pessoas que investiam num puta de um aparelho absurdamente caro, com uma qualidade XYZ e tal, e a pessoa tá preocupada se o som do vinil é melhor do que o som do CD, naquela discussão de que não leva ninguém a lugar nenhum, e no final das contas a pessoa não tem nem ouvido para entender a diferença da coisa toda. Mas assim, as pessoas não estão preocupadas com isso, as pessoas querem ouvir o som, as pessoas estão preocupadas com o resultado da sua arte, entendeu? Elas estão preocupadas com a conexão que elas vão ter com você e tal, com o divertimento que você vai entregar e tal. Então, cara,
as coisas mudaram, então não existe mais uma desculpa para você ficar preso a um monte de baboseira daquela época. E cara, hoje você tem milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro produzindo arte dessa forma, entendeu? Produzindo música dessa forma. A pessoa faz um investimento pequeno com o que ela tem e manda bala. E tem umas pessoas que sacam algumas coisas muito mais de forma muito mais rápida e acabam entregando um resultado muito superior àquilo que uma outra pessoa, talvez até com um investimento um pouquinho maior, conseguiria fazer. E aí vai realmente disso que eu estou colocando para vocês, do entendimento de como a coisa toda funciona para você conseguir chegar nesse resultado mais bacaninha. Take my hand, close your eyes, time to fly. E para ir finalizando aqui esse episódio, porque ele ficou absurdamente grande, não sei quantas pessoas chegaram até aqui, espero que todas, mas eu sei que isso não é uma verdade. Enfim, o trechinho desse som que vocês acabaram de ouvir chama-se Not Today. Dependendo da época ele já até foi lançado, é um single que está aí para sair no comecinho, até o meio de 2020. E por que eu tô colocando esse carinha aqui? Porque ele tá meio que um passo à frente de tudo isso que eu tô comentando. Aqui a gente tem outras pessoas participando do projeto e o mais bacana é a primeira vez que uma bateria real é gravada e eu tô fazendo essa mixagem, essa edição. E aqui, cara, a gente também não tem aquele absurdo de equipamento de captação, sala 100% adequada, é o que a gente tem na mão, cara, e é o que a gente está conseguindo fazer. Na verdade, esse daqui é o resultado que eu estou conseguindo entregar também com a evolução, com esses conhecimentos que eu estou adquirindo com o passar do tempo. E novamente, tudo isso aqui no meu Kdenlive Neon na base, ou seja, no meu Linux aqui na base, com o Reaper em cima. Aliás, eu acho que vale também ressaltar aqui que existem hoje muitos plugins, tanto gratuitos quanto pagos, extremamente profissionais para Linux. As empresas estão começando a voltar os seus olhos para essa plataforma, porque tem bastante gente produzindo música em cima do nosso pinguinzinho. Tá? Então, cara, tem muita coisa disponível e aí vale só uma pesquisa para saber se aquilo que você quer ou que precisa já está funcionando. Existem formas de fazer também as outras coisas funcionarem, mas aqui eu prefiro focar no que de fato foi feito para Linux e tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa nova chegando. Tá? Eu gostaria de citar aqui também um canal que é o Audio on Linux, que é um brother aí que eu tive a felicidade de conhecer. Ele tem tanto um blog quanto um canal no YouTube e assim, ele tem feito vídeos com frequência mostrando várias ferramentas que estão disponíveis, várias alternativas que existem para Linux, dando várias dicas de como fazer XYZ na área de produção musical no Linux. São sempre vídeos bem curtos, bem diretos. Cara, é um canal que vale a pena você conhecer. Tá bom? Deixa eu parar de falar, que já tá gigante esse episódio. E é isso. Para quem estava querendo dormir, isso não foi uma boa ideia. Valeu, pessoas. Um abraço. Fui.